Primeira parte do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. Capítulo 10 do 9º artigo do Credo. Parágrafo 1º da Igreja em geral, número 142. Que nos ensina o 9º artigo do Credo: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Porque depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica. Depois do artigo que trata do Espírito Santo, se fala imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. O que quer dizer esta palavra igreja? A palavra igreja quer dizer convocação ou reunião de muitas pessoas. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma graça particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela observância da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. Onde se encontram os membros da Igreja? Os membros da Igreja encontram-se parte no céu e formam a Igreja triunfante, parte no purgatório e formam a Igreja padecente, e parte na terra, que formam a Igreja militante. Estas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja? Sim. Estas diversas partes da Igreja constituem uma só Igreja e um só corpo, porque têm a mesma cabeça que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as anima e as une, e o mesmo fim, que é a felicidade eterna, que uns já estão gozando e que outros esperam. A qual das partes da Igreja se refere principalmente este 9º artigo? Este 9º artigo do Credo se refere principalmente à Igreja militante, que é a Igreja em que estamos atualmente. Parágrafo 2º da Igreja em particular. Número 149. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da Igreja. Para alguém ser membro da Igreja, é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da Igreja. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Pontífice Romano, isto é, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Além disso, sob a dependência dos bispos e do Papa, tem parte no ofício de pastores os outros sacerdotes e especialmente os párocos. Por que dizeis que o Pontífice Romano é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas,
que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs? Pode-se distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo de tantas sociedades ou seitas fundadas pelos homens e que se dizem cristãs por 4 notas características. Ela é una, santa, católica e apostólica. Por que dizeis que a igreja é una? Digo que a verdadeira igreja é una porque os seus filhos de qualquer tempo ou lugar estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob o mesmo chefe visível, o Romano Pontífice. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. Mas não se chamam também igrejas o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese? Chamam-se igrejas também o conjunto dos fiéis de uma nação ou de uma diocese, mas são sempre porções da Igreja Universal e formam com ela uma só igreja. Por que dizeis que a verdadeira igreja é santa? Chamo a verdadeira igreja de santa porque Jesus Cristo, a sua cabeça invisível, é santo. Santos são muitos dos seus membros. Santas são a sua fé e a sua lei. Santos, os seus sacramentos, porque fora dela não há nem pode haver verdadeira santidade. Por que dizeis que a igreja é católica? Chamo a verdadeira igreja de católica, que quer dizer universal, porque abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Porque a igreja se chama também apostólica? A verdadeira igreja chama-se também apostólica porque remonta sem interrupção até os apóstolos, porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Porque a verdadeira igreja se chama também romana? A verdadeira igreja chama-se também romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja, que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita, e nela, como numa pessoa moral, podemos distinguir um corpo e uma alma. Em que consiste a alma da Igreja? A alma da Igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. E o corpo da igreja em que consiste? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, quer na associação dos seus membros, quer no seu culto e no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Para nos salvarmos, basta sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica? Não basta para nos salvarmos o sermos de qualquer maneira membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. Quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos e só eles, isto é,
aqueles que estão atualmente na graça de Deus. E quais são nela os membros mortos? Membros mortos da igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era figura desta igreja. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se? Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito, de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. E quem, sendo embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este se salvaria? Quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requerem-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina, e Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Somos também obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. A Igreja Católica é então infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido seu divino fundador e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Há outros deveres dos católicos para com a Igreja? Todo e qualquer cristão deve ter para com a Igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios ao seu alcance.